Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha a cada dia essas nossas meditações sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta segunda-feira, dentro da 7ª semana do tempo da Páscoa, semana que é conclusiva para esse tempo pascal. E é já um dado muito interessante que o tempo da Páscoa dure 7 semanas. Porque o número 7 dentro da Bíblia é um número que fala de plenitude, e o número 7 significa, não é olhando o plano da criação, a gente pede ao Espírito Santo, não é nesse período, e sempre na nossa oração da igreja, vinde Espírito Santo e renovai a face da terra, não é que ele renove essa obra de Deus. Portanto, o Deus cria tudo em 6 dias e no 7º dia Deus olha para o que ele criou e viu que tudo era bom. Portanto, falar dessas 7 semanas do tempo da Páscoa é como que entrar dentro de uma perspectiva em que se começa a enxergar as coisas desde o ponto de vista de Deus, vendo que tudo que Deus fez é bom, que a obra de Deus é uma obra boa, que a forma de Deus conduzir as coisas é a melhor maneira, a vontade de Deus é aquilo que é o melhor para nós, para o mundo, para a história. Ontem, na oração das vésperas, a gente tinha um texto da carta do apóstolo São Pedro. Ele falava da questão do batismo, e diz que o batismo não é um banho para purificar o corpo pura e simplesmente, para limpar a imundícia do corpo, mas é um pedido a Deus que nos dê uma consciência boa. Tomar consciência das coisas, ter uma consciência boa, ou seja, é entrar nessa perspectiva de quem acolhe e ver a bondade do que está ali presente, entrar dentro dessa lógica que é própria de Deus, que viu que tudo aquilo que ele fez era bom. Portanto, esse simbolismo do número 7, né, das 7 semanas do tempo da Páscoa, e ao mesmo tempo nos faz pensar nesses 7 dons que o Espírito Santo derrama profusamente sobre a sua igreja, nos fazendo cheios da sua sabedoria, cheios da sua força, cheios desse temor que é próprio de Deus, cheio de ciência, cheio de inteligência, de sabedoria. Portanto, é o que nós queremos pedir a Deus, é que nos encha com a abundância do seu Espírito, com a abundância desse dom, desse presente que é o Espírito Santo na nossa vida, para que a gente enxergue o mundo nessa perspectiva que é de Deus mesmo. No próximo domingo, nós, celebrando o dia de Pentecostes, vamos ouvir o canto da sequência de Pentecostes. A sequência normalmente é uma poesia, é um canto que é colocado depois da segunda leitura e antes do cântico do Aleluia. Antigamente havia várias sequências em várias festas na liturgia. Ultimamente nós temos a sequência da Páscoa, a sequência de Pentecostes, há uma sequência para o dia de Corpus Christi e uma sequência facultativa também na festa de Nossa Senhora das Dores. Antigamente na igreja, quando se ouvia o Evangelho, a fórmula, hoje em dia a gente ouve muita fórmula dizendo, naquele tempo Jesus fez isso, ou disse isso, disse aquilo. Antigamente se começava a proclamação do Evangelho dizendo assim, sequência sancti evangelii secundum, e dizer o nome do evangelista. Quase que como dizer assim, que ouvir o Evangelho é sempre uma continuidade, é uma sequência, e que o Evangelho continua, tem uma sequência na vida daqueles que estamos escutando o Evangelho hoje. Uma sequência, mas tem também uma consequência, não é? Há um fruto que se espera da escuta do Evangelho. E normalmente a sequência é uma atitude orante, não é? E na sequência de Pentecostes, justamente é
uma sequência dirigida ao Espírito Santo, é uma oração dirigida ao Espírito Santo. Vinde, Santo Espírito, e dai-nos um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, Consolador divino, doce hóspede da alma, suave refrigério. No trabalho calma, na aflição consolo, na angústia paz. Ó luz da verdade, aclarai as dúvidas do nosso coração. Sem a vossa força nada o homem pode, nenhum bem há nele. Lavai as nossas manchas, regai nossas securas, curai nossas doenças. Comovei o que é rígido, dai calor ao que é frio, reconduzi o errante. Dai aos vossos filhos que em vós confiam vossos 7 dons. Dai-nos a virtude, a garantia da salvação e a alegria perfeita. Amém. Que a gente possa de fato invocar sempre esse Espírito Santo de Deus e que ele venha dar realmente um raio dessa sua luz para a gente olhar para a vida de um modo novo, de um modo como a gente diz aí, né? Um modo realmente de quem recebe uma cura interior nas suas feridas, naquilo que não anda bem, o que é que anda sangrando em nós, o que é que está ferido dentro de nós e que o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, precisa entrar com sua força de cura, não é, de restabelecimento do que é melhor. Seguramente uma das coisas que o Espírito de Deus, como força de cura, precisa entrar em nós é para recuperar a nossa forma de nos relacionar com o próprio mundo. Não é? Ontem a gente escutava Jesus dizendo que a gente deveria pregar o Evangelho a toda criatura. Então, anunciar uma boa nova que seja pregação para toda criatura, ter uma boa notícia para todas as criaturas, é realizar em nós aquilo que São Paulo diz. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Quem é o filho de Deus se relaciona com a criação de uma forma diferente, não como quem é um déspota, quem é um senhor que explora todas as coisas, mas quem relaciona-se com o mundo de forma fraterna. Eu disse a você que desde o ano passado o Papa Francisco instituiu esse nosso ano que nós estamos vivendo como o ano da Laudato Si. Esse ano vai se concluir logo depois da festa de Pentecostes. Então, uma das coisas que o Espírito Santo precisa curar em nós é a nossa forma de nos relacionar com a criação, como quem se sente criatura junto às outras, mas com uma responsabilidade muito particular em relação a todo o criado, para que a gente não destrua essa que é a casa comum, que de fato a gente sinta que a gente está interligado com toda a criação. E na Laudato Si, essa carta do Papa Francisco, justamente que é uma encíclica social, ele nos ajuda a ver isso, que há uma interconexão com todos nós. Ontem eu dizia, lembrando o dia das comunicações sociais, não é que o Cristo que sobe aos céus e cria nossa comunhão com Deus Pai, com o Espírito Santo, e entre nós a gente poderia pensar naquela forma de um satélite, né? que estando do alto, ele cria a possibilidade de comunicação entre cada uma e cada um de nós. Então, nós estamos realmente intercomunicados, nós estamos ligados uns com os outros. E essa é a grande descoberta que a gente pode fazer, é isso, de que a gente está em conexão uns com os outros, em comunicação uns com os outros. E aí o que é que deve acontecer em nós? Que a gente deve ter um raciocínio, uma forma de pensar que seja realmente global, que englobe o mundo inteiro, todas as pessoas, não deixe nada nem ninguém de fora, mas que a gente descubra que a nossa ação precisa ser local, que ali naquele lugar concreto onde a gente está, a gente realmente precisa ter uma ação que seja de acordo com o Evangelho de Jesus, que seja uma ação de acordo com a boa nova do Senhor, levando em consideração o nosso lugar social, a nossa responsabilidade. E penso que uma das coisas que Jesus hoje quer nos ajudar no Evangelho é justamente que a gente tenha uma atitude diante do mundo, que é a atitude de não ter medo. Porque o medo não favorece a nossa presença no mundo. Quem
aposta no medo só vai ter consequências negativas em volta de si. Não é? Os médicos, quando eles vão fazer um remédio ou alguma coisa, existem umas formas de estudos, né, que é para analisar o chamado de efeito placebo. Placebo, em latim, significa uma coisa que agrada, que é boa. Então, significa que vai ter um efeito que vai ser positivo e que aquele efeito positivo do remédio, porque a pessoa está tomando alguma coisa que pensa que é o remédio, ele pode ter um efeito curativo sobre o corpo, mas não porque ele está tomando realmente uma substância que cure, mas porque ele acredita que assim o é. E aí, com esses tipos de estudo, vão vendo se a real eficácia de uma substância ou não. Mas existe um outro efeito também, que a psicologia estuda muito isso, que é um efeito chamado de efeito nocebo. Nocebo é de criar aquilo que é o negativo, que é nocivo, o efeito nocivo. E o medo é uma coisa que cria um efeito nocivo no organismo, cria um efeito nocivo na própria sociedade, uma sociedade que se rege a partir do medo. O que é que ela produz? Que tipo de cidadão ela produz? E nós vemos que nós vivemos em um mundo, por exemplo, em que, olha, os antigos romanos, como é que eles raciocinavam? Eles diziam assim: si vis pacem, para bellum. Se tu queres a paz, prepara a guerra. Então é um mundo e uma sociedade que aposta na guerra, aposta na violência. Por exemplo, quando chega um presidente de um país no outro, quem é que vai receber o presidente da República? Como é que ele é recebido? É recebido sempre com as chamadas honras militares. E a gente sabe que os militares, é verdade, eles existem de um modo para proteger uma sociedade, mas é justamente as armadas de cada país que partem para a guerra com o outro. É claro que em recebendo um chefe de Estado com honras militares, se está dizendo que se recebe aquela pessoa com espírito de paz. Mas por que não é recebido assim de uma outra forma que inspire também e diga que nós recebemos um outro com espírito de paz e não com aqueles que são os detentores das armas? Isso é um recado sutil que é sempre dado para o outro, para dizer assim também: fica aí no teu lugar, nós te recebemos como um amigo, mas quem quer paz está preparado também para a guerra. Não é esse o estilo de Jesus. Olha só o que Jesus nos diz no Evangelho de hoje, o capítulo 16 de João, versículos de 29 a 33. Jesus diz os discípulos dizem para Jesus: eis que agora falas claramente e não usas mais figuras, porque Jesus disse no Evangelho, nós ouvimos no sábado passado, dizendo: eu não falo mais para vocês agora usando figuras. Então eles dizem para ele: agora tu não usas mais figuras. Agora sabemos que tu conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que tu vieste da parte de Deus. Quase que estão dizendo para Jesus: olha, se até agora a gente não conseguiu te entender e crer em ti, é por causa da tua linguagem. A tua linguagem foi que até agora nos impediu. Né? E não fala da dureza do coração deles. Jesus já tinha algumas vezes chamado a atenção dos discípulos dele por causa de uma coisa que vem lá no grego chamada assim de esclerocardia, ou seja, um coração duro, um coração como um coração de pedra. Era isso que impedia que eles entendessem, era a mentalidade fechada, não era a linguagem que Jesus usava, até porque a linguagem figurada que Jesus usava era para facilitar a comunicação e não para impedi-la. O que dificultava que eles entendessem era não a figura, a imagem que Jesus usava, mas o coração fechado, a barreira criada em relação a Jesus. Mas Jesus denuncia exatamente isso e diz assim para eles: credes agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Então Jesus denuncia aquilo que vai acontecer durante a paixão. Os discípulos não serão capazes de manter
ter a palavra que eles estão dizendo aqui agora, que acreditam já em Jesus. E aqui a gente nota que o crer em Jesus não é uma questão de discurso, não é uma questão de uma formulação teórica, é a capacidade de uma presença ao lado de Jesus, consequências dessa própria fé, uma fé que é levada ao extremo de poder estar ao lado de Jesus. E Jesus os alerta dizendo: disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o medo. Olha aqui essas coisas que a gente dizia. Para que Jesus está dizendo essas coisas que de algum modo são duras para esses discípulos? Não é para jogar nada no rosto, na cara deles, não é enfaixar, como dizem os italianos. Não é para isso, não. Ele está dizendo agora essa palavra para que ao fim de tudo estes discípulos possam ter a paz. Mas como é que Jesus dará paz a cada um e a cada um de nós? A gente reza na missa, não é? Recordando isso. Jesus não dá a paz conforme o mundo dá. A paz que ele dá é uma paz num estilo novo. Por isso, nesse mesmo lugar onde Jesus agora revela para eles o que vai acontecer, ele vai chegar e se apresentar a esses discípulos. E aqui nós vemos, né, que a paz é esse primeiro dom junto com o Espírito Santo que Jesus ressuscitado dá para os seus discípulos. Eles não vão ser capazes de permanecer com Jesus, mas quando Jesus ressuscitado aparece para eles, não é a primeira coisa que ele vai dizer para eles: vocês não acreditaram bem que eu já tinha previsto, eu não disse isso a vocês. Não é isso que Jesus faz. Jesus diz para eles: a paz esteja convosco. Shalom. Desarma o coração deles, para que não tenham medo. Até porque tinha uma crença antiga, não é, no meio dos judeus e no meio daqueles lugares onde havia uma morte por crucifixão, que o fantasma de quem era crucificado depois aparecia para espantar as pessoas. Então Jesus aparece não como quem é um espantalho, alguém, um fantasma que vem meter medo para os outros, mas ele chega dizendo: a paz esteja com vocês. E depois sopra sobre eles e dá o Espírito Santo, dizendo que é com aquele Espírito, com aquela força que vem de dentro dele, eles devem também pregar o perdão para os outros. Então Jesus restabelece a paz e o acordo, a harmonia com os seus discípulos. Eu dizia, né, que o mundo prepara a paz preparando a guerra. Si vis pacem para bellum. São João Paulo II, ele nos dizia, né, pensando nesse ditado latino, em uma das suas mensagens para o Dia Mundial da Paz, eu não me lembro em que ano foi, mas me lembro bem que ele dizia assim: se queres paz, prepara a solidariedade. Ora, onde não existe a solidariedade, não pode existir a paz. O Papa Pio XII dizia no seu lema de Papa, né, Opus Justitiae Pax. A paz é fruto da justiça. Onde não existe justiça, não pode existir paz. E aí o que é que vai reinar na sociedade? É o medo, porque você vai ver no outro sempre uma ameaça, aquilo que já diziam, né, alguns, que o homem é o lobo do homem. Ou então naquela perspectiva de uma filosofia nihilista, que dizia que l'autre est l'enfer, que o outro é o inferno, que o outro é aquele lugar da sua destruição, de você entrar no vácuo. Jesus olha para o outro, para os seus discípulos, mesmo tendo sido desertores, e não vê neles uma ocasião de inferno, de derrota. Não, ele chega e apresenta para eles paz e perdão. Não é provocando e dando para eles esse laço da paz que, como a gente reza numa oração eucarística, é um laço tão estreito e forte que nada nesse mundo pode romper. Portanto, eu acho que o dia de hoje pode nos ajudar, olhando para essa paz que Jesus vem trazer, dizendo: eu venci o mundo, tenham coragem. Portanto, a gente não viver no medo, não viver no terror, no medo do outro. Não é que o outro é uma ameaça para nós, mas que a gente possa sempre ver no outro uma fonte de bênçãos, uma fonte de possibilidade, uma verdadeira torrente de paz. Como é que anda você nas suas relações com seus amigos, com as suas amigas, no seu matrimônio, na sua vida de pai e de mãe de família?
Ora, estamos no 4º dia da novena do Espírito Santo, e São Paulo diz que o Espírito Santo, um dos frutos desse Espírito Santo na vida da gente é a paz. Por isso Jesus, quando encontra seus discípulos ressuscitados, deseja paz para eles e sopra dizendo: recebam o Espírito Santo. O Espírito de Jesus é o Espírito da paz. Espírito de paz, nós te pedimos, vem ao nosso coração e ajuda-nos a criar relações diferentes, onde a gente não tenha medo uns dos outros. Ajuda-nos também a perceber que a paz não se consegue com a arma, com o armamento e com o aumento de violência. Há uma forma de pensar o mundo, de achar que a segurança existe quando você age com truculência em cima do outro. Ajuda-nos a ver que a solidariedade de fato pode ser uma grande perspectiva para criar paz. E assim a gente possa ter uma sociedade que não é uma sociedade baseada no medo do outro, no medo de quem é pobre, no medo de quem vive na favela, com medo de quem vive naquele bairro, no medo de quem está fora da sua saúde mental completa. Que a gente possa ver que a gente pode estender a mão e ir na direção do outro, como a gente reza na sequência de Pentecostes. Espírito Santo cura aquilo que está ferido. Vem e cura o que está ferido na nossa sociedade, dentro de nós e nas nossas relações em comum. Amém. Gente querida, eu estou vendo aqui tanta gente, eu hoje já aqui deixando mensagem, deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui, rolar aqui, a barra até embaixo. Muito bem. Isabel da Costa, minha comadre Isabel, aí em Frankfurt, schöne Grüße an euch, né? Um beijo para todos vocês aí em Frankfurt, na comunidade de língua portuguesa, que vai acompanhando também essas nossas meditações. Um abraço aqui para Mima Costa e Amargosa, Raimunda Batista, um abraço para você também, para Bia Cláudia Freitas, para Pedro Miguel aí em Amargosa, Montanildete, Santo Antônio de Jesus, para a escritora de história Fátima aí no Ceará. Bom dia para você, bom dia para Caio, seminarista da nossa Diocese de Amargosa aí em Castro Alves, na terra do poeta. Que alegria, se eu pudesse viver em Castro Alves, eu acho que eu ia ficar sempre inspirado, pensando nesse lugar, não é? Quem sabe Deus me derramava no meu espírito. Eu acho que o Espírito Santo tem duas formas de falar. Ele fala por meio dos profetas, mas fala também por meio dos poetas. E é interessante, não é? Como na poesia também pode ter uma palavra que é cortante. Então, Caio, enquanto você está aí em Castro Alves, perto aí desse santuário de Irmã Dulce, pede também o Espírito Santo que te dê veio de poeta, né? Para que a sua palavra seja também palavra ungida, com graça e harmonia para quem te escutar. Como sacerdote, se assim Deus dando sua graça você persevera. Um abraço para Mateus, para Lilia, David Luna, para Vani Brito. Vejo que o Padre Eduardo Guimarães, não sei se ele ainda está acompanhando aqui a transmissão, né? Senão daqui a pouco a gente se encontra no almoço. É colega aqui em Roma. Guilherme Gutierrez. Oi, Guilherme, um abraço grande para você. Guilherme seminarista, jesuíta, não é? Não sei se está no noviciado, qual é a fase que está, mas nessa fase de formação, estamos no ano inaciano, né? Que esse espírito que conduziu o Inácio como peregrino também possa ir te ajudando e revele essa trindade santa para ti, te faça sempre companheiro de Jesus. Rosa Santos, Vilan Cruz, Iracema, um abraço grande para você. Neuza Andrade, quem é aqui? Ponto Doce, um abraço grande para você. A Islan, e quem é mais aqui? O negócio subiu de vez aqui. Lani Nascimento, um abraço para você também. Darcy Sampaio, Sagrada Família, pessoal em Santo Antônio de Jesus. Paulinha, para você também um abraço, Deus te abençoe. Irama Pita, um abraço, Deus abençoe, sim, um bom dia e uma boa semana, né, pra gente que está começando aí a semana. Thay Janaína, um abraço grande para você. Jussara Malta aí em Maceió, um abraço grande. Mergulhar no amor, piscina, né? Antigamente tinha uma música dessa aí que falava de Maceió, uma coisa dessa aí. Dete Brito, uma graça. Ivone Calhau aí em Laje, um abraço grande para você. Maria Passos,
Juarez Farias, Padre Juarez, um abraço grande, Deus te abençoe, te guarde, proteja nesse seu trabalho, não é bonito, que é esse de ajudar a recuperar as pessoas que estão aí nessas suas dificuldades mentais. Ó Juarez, esse seu convite é muito complicado, não é assim não, homem. Isaura, um abraço para você, Luana, não é das Irmãs Franciscanas, um abraço para você. Carla Alvaia, Carlinha, como é que vai? Carla foi minha amiga do período de catequese aí em Santo Antônio de Jesus, na Perseverança. Cris Muniz, um abraço para você. Aí Curitiba, então um abraço grande para vocês aí do nosso sul do país. Eu vejo sempre aqui, que se você aparece aqui, não estava bem ligado, a gente já se falou, é verdade, mas tem hora que a memória não chega tanto. A Natália, nossa catequista aí em Santo Antônio de Jesus. Isaura aí, Deus te abençoe em Nazaré. Ivete Mota, um abraço grande para todos vocês. Eu penso que eu fui falando com todas vocês que estão aqui presentes nessa nossa transmissão. Peçamos o Espírito, todos vocês. Peçamos o Espírito de Deus que realmente venha sobre nós com abundância de seus dons para bem vivermos essa semana que se iniciou com a nossa contemplação da Assunção do Senhor nosso Jesus Cristo. Venha sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Uma boa semana.